Olá, amigos. É com muita satisfação que nos encontramos novamente, pois estamos fazendo uma renovação, uma nova fase do programa Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamentos na Série Psicológica, que é uma proposta da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, veiculados aqui nesse canal, então, na TV Amergs, com novos estudos, com convidados, entrevistas, o estudo de Joana de Ângeles ao redor do mundo, novos comentários, insights, trazendo toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, um pouco da nobre mentora Joana de Ângeles naquilo que ela nos traz nas suas reflexões, nos seus estudos, através da psicologia e do espiritismo. Para que possamos promover ainda mais esse estudo espírita acerca dos fenômenos psicológicos que dizem respeito à nossa vida, às nossas tendências emocionais e inconscientes, às nossas possibilidades de renovação e de encontro da plenitude. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que é pensar Joana de Ângeles? Na conquista da plenitude, um dos grandes desafios para todos nós é chegar na felicidade tão almejada. A benfeitora Joana de Ângeles nos assevera que a felicidade está disponível para todos nós. Mas como chegar até ela? O que é realmente a felicidade? E assim a benfeitora, através de sua obra, nos oferece não só uma compreensão dessa realidade, mas um manancial rico de caminhos, de recursos para que a gente possa chegar nesse lugar. Que possamos acolher o convite da benfeitora e construir um caminho verdadeiro e pleno em favor da nossa própria felicidade. Estudar a série psicológica da Joana de Ângeles é como tomar um cafezinho encorpado, porque no primeiro momento é denso, é difícil muitas vezes quando estamos nos habituando com essa linguagem, e depois delicioso. As notas, o aroma, toda a dopamina que esparge no nosso corpo, no nosso cérebro físico e espiritual é realmente de uma grandeza muito grande e faz jus à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de evoluir, se melhorar, e a resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Passando por aspectos da psicologia analítica junguiana, Joana de Ângeles vai nos trazer o que há de melhor no conceito de espiritualidade espiritual, física e mental, para que possamos conhecer melhor a nós mesmos, aos outros e ao mundo que nos cerca. Joana, a primeira leitura causa um impacto. É um espírito muito sábio que chegou até nós através da psicografia, para trazer uma mensagem doce e enérgica, materna e sábia, elevada e cotidiana. Muitos atributos no mesmo espírito, é verdade. E é surpreendente o que nós encontramos ao estudar a sua obra, especialmente a série psicológica. Assim como tantos outros sábios da história que nós podemos conhecer através do estudo, através do aprofundamento em muitas áreas, da ciência, ela transmite autoridade e segurança, coisa de quem sabe o que está falando, não é mesmo? Ela é complexa, eu sei. Talvez isso assuste no começo, mas como ela diria, não desista. Segue estudando, meditando, perguntando, debatendo. Joana de Ângeles precisa ser lida, debatida, estudada profundamente, para que você possa efetivamente compreender a sua mensagem, compreender o propósito do que ela nos traz na doutrina, como uma segunda fase mesmo da doutrina, como se ela viesse numa segunda onda, para que nós possamos
para que todos nós possamos elevar a nossa evolução de fato. É isso que nos aguarda ao estudar Joana de Ângelis. Vai chegar um momento que você faz a leitura e sente uma sensação de plenitude, como se fosse assim então é isso? É descobrir o que os espíritos têm a dizer acerca dos conhecimentos profundos da psicologia moderna, mergulhando no inconsciente do ser humano, descobrindo complexos, emoções, propensões psicológicas para a realização do ser, ao mesmo tempo que correlacionando isso aos conceitos trazidos por Kardec, que vão libertar o nosso ser das amarras do materialismo reducionista. Compreendendo então ser o ser humano dotado da reencarnação, da capacidade de retornar do mundo espiritual em sucessivas existências, a fim de promover a sua integração psicológica mais ampla, o seu aprimoramento das capacidades inatas no seu ser. Compreendendo então a vida após a morte, a presença dos fenômenos mediúnicos íncitos, então, em todo o cabedal de elementos psicológicos que também constituem o nosso viver. Estudar Joana de Ângelis é aprender a vivenciar a cada minuto da nossa vida o Evangelho de Jesus. É entender que somos espíritos imortais em uma experiência terrena e valorizarmos cada momento que estamos aqui na vida como um momento de aprendizagem, um momento de desenvolver o amor, a fraternidade, a caridade. Como Joana bem nos lembra, o ser consciente não se culpa nem se desculpa, se descobre, começando de onde está. Então, essas questões relacionadas à família, sociedade, energias desencarnadas e assim por diante, vão fazer parte da nossa vivência, vamos ser atravessados por elas, para aprendermos, mas entendendo que a responsabilidade é nossa. E assim, Joana de Ângelis nada mais é do que um convite de vivenciar a lei do amor em toda a sua plenitude. Joana de Ângelis, ao mesmo tempo que traz toda essa dimensão espiritual do ser, ela nos convida na obra dela e nos instiga a olhar também para a nossa dimensão humana. Olha para essas pedras que estão no teu caminho, que são difíceis muitas vezes de ser superadas, e tenta entender isso. E então ela nos traz esse universo da psique que para muitos de nós, para a maioria de nós, é um território completamente desconhecido. E aí ela nos traz essa dimensão humana, né? Por que é tão difícil perdoar? Por que nos retemos em ressentimentos? E como é o nosso funcionamento? Então ela entra realmente nessa dimensão psíquica que faz com que a gente descubra que há um reino realmente desconhecido, que tem a ver com sombras, com complexos, com personas, e tudo isso nos constitui. E é muito libertador, transformador, quando a gente começa a olhar para esse mapa e entende melhor esses territórios. Então, realmente, Joana de Ângelis nos convida a um aprofundamento nesse autodescobrimento. A querida mentora Joana de Ângelis nos pega pela mão e nos leva até Jesus, falando com tanta intimidade do Mestre, nos mostrando um Jesus homem, mas nem por isso menos divino, um Jesus amigo, um Jesus irmão, que faz parecer mais simples de nós nos dirigirmos a Ele, não obstante o peso da nossa própria cruz. Ela nos pega pela mão e nos faz companhia nesse caminho árduo do autoconhecimento, falando no pé do ouvido que a vida pode ser leve se nós abrirmos mão do orgulho e do egoísmo. Joana, na sua simplicidade de Santa Clara de Assis, na sua coragem de Joana Angélica, na sua sabedoria de Juana Inês, ela nos lembra que nós temos vários dentro de nós, mas acima de tudo, nós temos a mesma essência divina do Mestre, que nos impulsiona sem cessar a plenitude que nos é destinada.
E já que nós estamos fazendo uma revisão nesse início de uma nova fase do programa da TV Amergs, vamos pensar juntos qual será o propósito da mentora ter desenvolvido a série psicológica. Segundo ela relata, a proposta é espiritizar a psicologia, muitas vezes trancafiada nos excessos do materialismo, incapaz de ver o ser humano além então das manifestações da matéria. Porque realmente a origem do nosso ser, espíritos que somos, vem então desde antes do berço e continua após a morte. Psicologia, estudo da alma, requer então essa compreensão, essa sutileza de significados. Ao mesmo tempo, cumpre também o papel já designado por Kardec do espiritismo em se relacionar com as diferentes ciências de seu tempo, trocando então conhecimento, estarem de acordo também com a lógica e com a razão. Vamos compreendendo então que nas palavras da mentora, a série psicológica também visa, em terceiro lugar, trazer aos espíritas, garantir aos espíritas um mergulho profundo nas próprias emoções, fazendo a autoanálise, o reconhecimento de quem se é, a fim de que possa arrumar então melhor para a evolução e para a realização do si mesmo. Não que os conteúdos de Allan Kardec já não o façam por si só, mas ela vem então esmiuçar isso um pouco mais através então do linguajar, dos conceitos oferecidos pela psicologia moderna. Compreendendo então que muitos daqueles pensadores por trás dos conhecimentos psicológicos também estiveram eles intuídos pelos bons espíritos, aqueles então interessados em promover a humanidade em todas as áreas do conhecimento, conforme é relatado a Allan Kardec pelos espíritos então da falange do Espírito de Verdade. Vamos vendo então na biografia de Divaldo Franco, através da historiadora Ana Lande, no último capítulo, é relatado que a própria mentora Joana de Ângeles, ela é um dos espíritos responsáveis pela reencarnação de muitos dos psicólogos responsáveis então pela construção desta ciência. Estaria então entre eles o próprio Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, antigo colaborador de Sigmund Freud, e, não por acaso, na sua série psicológica, Joana de Ângeles vai se utilizar muito deste referencial junguiano para então fazer estas pontes entre psicologia e espiritismo, explicando melhor, através deste linguajar da ciência moderna, todos os elementos profundos trazidos por Allan Kardec. Para que nós não fiquemos na superfície do conhecimento, apenas nas palavras, sem então olhar para dentro de nós, conforme é a proposta psicológica do próprio Mestre Jesus. E não por acaso, logo no início da série psicológica, no livro Jesus e Atualidade, a mentora então já se ocupa da proposta psicológica vivida por Jesus, além de ensinada. A psicologia por trás das palavras do Cristo, Jesus como modelo psicológico do ser humano sadio, carregando dentro de si um arcabouço de novas proposições, então, não apenas dotadas de um significado espiritual, civilizatório, humano, capaz então de promover a transformação da humanidade, como também ricamente psicológico, trazendo então um código não apenas de conduta, mas muito mais do que isso, um código de desenvolvimento das virtudes que ora carregamos. Através do argueiro e da trave no olho, trata então da projeção psicológica que nós fazemos do nosso mal nas outras personalidades. Através do perdão à mulher adúltera, vai nos falar então da firmeza, da defesa moral daquele que está fragilizado, como também da afabilidade de poder a receber. Ela nos traz isso em Jesus e Atualidade, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Amor, Sublime Amor, em diversas obras que ela trata de fazer uma análise psicológica profunda do Mestre Jesus. Um olhar também muito atento
para a chamada sombra psicológica, que não apenas significaria a presença no mal da nossa psique, mas como muito mais do que isso, aspectos psicológicos ainda não trabalhados, não desenvolvidos, pouco então explorados pelo nosso ser e que nos geram uma série de problemas na nossa forma de viver. Não apenas atrapalhações no nosso dia a dia, dificuldades, limitações, como até mesmo uma tremenda falta de consciência que nos leva a uma visão muito unilateral e tacanha da vida. Ela vai nos trazer o quanto isso também diz respeito à natureza espiritual do nosso ser ainda em desenvolvimento, ainda por aprimorar-se, escondendo dentro de si elementos até mesmo de vidas passadas que carregamos hoje surgindo como um entrave momentâneo, a fim de que, olhando para ele, nós possamos desenvolver-nos, nós possamos diluir esses bolsões de elementos, então, atrapalhados de encarnações anteriores. Isso porque estamos também sendo direcionados por aquilo que os Espíritos trouxeram na questão 621 do Livro dos Espíritos, pela lei de Deus gravada dentro do nosso ser. Ela correlaciona esta lei de Deus, essa força espiritual, aquilo que Jung chamou do conceito do self, o si mesmo, o nosso eu maior, o elemento desenvolvedor do nosso ser, que ela vai nos dizer que, de fato, é o espírito na sua máxima potencialidade, esperando para se desenvolver e um dia tornar-se, então, espírito puro, conforme nos traz Kardec. Porque seria, então, no processo de individuação, esse conceito da psicologia, de desenvolvimento, do tornar-se a si mesmo, individuação, a integração da personalidade, ela vai nos dizer que é nessa individuação que o ser encontra o significado da sua encarnação, a meta, a proposta de estarmos aqui encarnados na matéria, numa transformação, numa cirurgia profunda dentro do nosso ser. É então um conteúdo, um conhecimento muito libertador, capaz então de nos trazer uma calma, uma tranquilidade, ao passo que este conhecimento, longe de nos perturbar, vai sim problematizar questões, mas nos garantindo acesso a conteúdos muito enriquecedores. Somente através da luz do nosso ser seremos capazes de realmente ter condições de enfrentar, de facear a nossa sombra e os aspectos desconexos e perturbadores que ainda carregamos como espíritos ainda imperfeitos no nosso processo de evolução. A origem dos traumas, a formação dos complexos não somente a nível inconsciente, o que já é muito importante, mas qual a relação disso com a personalidade que nós envergamos em vidas passadas? Será que aquele homem ou aquela mulher, aquele velho ou aquela criança que eu fui ou que você foi em encarnações anteriores, não está aí como uma personalidade antiga a influir também nos seus complexos psicológicos, nas nossas características, que ora envergamos, felizes umas, desconexas outras, a fim então de nós integrarmos a nossa personalidade? A relação das emoções, os sonhos e a sua natureza simbólica, psicológica, mas também espiritual, a natureza espiritual do próprio inconsciente, tantos elementos que a psicologia vem estudando, Joana nos traz então através do olhar espírita. Qual é a relação da reencarnação, então, com tudo aquilo que estamos vivendo no atual momento do nosso ser? Qual é o significado das perdas e fracassos, como importância também para o nosso autoconhecimento e para o nosso aprimoramento? Vamos vendo que Joana vai fazendo em todos os livros da sua série uma síntese de vários elementos oportunos. O papel do cérebro, como também da mente espiritual, compreendendo este órgão do corpo humano mais como um receptor do espírito do que como um verdadeiro criador do nosso pensamento e do ser que nós somos. Vamos
vendo qual que é a relação entre masculino e feminino na psique humana. Não apenas dentro do que Freud e Jung nos trouxeram, principalmente quando se fala em ânimos e ânima, como também das propensões psicológicas do nosso espírito em si, conforme Kardec já nos trouxe, sendo nós dotados de ambas as polaridades, masculina e feminina, importando então mergulhar ora numa experiência, ora noutra, para desenvolver propensões psicológicas. É o outro material que com certeza nós vamos encontrar dentro dos escritos da mentora. Qual o significado da gratidão, então, para a existência humana? O perder-se e o encontrar-se, a busca da autoiluminação como um insight psicológico capaz de promover mudança, transformação da nossa forma de pensar e da nossa forma de existir. É através da psicografia segura de Divaldo Pereira Franco que nós temos acesso a este conhecimento de Joana. Já compreendemos de outros estudos que ela nada mais é do que uma síntese de diferentes encarnações onde foi Joana de Cusa, tendo momentos então com Jesus, pois foi sua discípula, largando as riquezas da nobreza romana como patrícia que ela era e rumando de forma simples atrás dos ensinamentos deste grande mestre libertador. Esteve aqui na Terra como Clara de Assis, a grande companheira de atividades do Irmão Sol, na presença, então, daquela personalidade que foi, então, a própria Irmã Lua, como poderíamos assim dizer, carregando a caridade na sua forma mais sublime. Foi também Juana Inés de la Cruz, a grande poetisa mexicana, estudiosa, amante da sabedoria e da caridade para com tudo e com todos. E Angélica de Jesus, aqui no Brasil do século XIX, como mártir da independência. Vamos compreendendo, assim como nos trazia Hermínio Miranda, que o nome Joana de Ângeles nada mais é do que a personalidade síntese, a entidade síntese deste espírito que teve inúmeras experiências aqui na Terra, tais quais essas que acabei de relatar. Vamos contar com a experiência desse ser. Vamos nos aprofundar na série psicológica. Não estamos acostumados a maratonar a série do Netflix? Vamos ficar com essa proposta de maratonar a série psicológica de Joana de Ângeles, nas suas 16 obras. Temos aqui no canal da TV Améris, o canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, 5 módulos do curso sobre Joana de Ângeles. O módulo introdutório, o módulo sobre o eixo ego-self, o módulo do mundo relacional, falando da nossa capacidade de relacionamento. O homem em conflito, que fala das patologias que envolvem o nosso ser. Temos também Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Tudo isso está aqui no canal, além dos demais episódios do Debatendo Joana de Ângeles, que já foram gravados, então, desde o final do ano de 2019. Como falamos, essa é uma nova fase, então, do programa Debatendo Joana de Ângeles, aqui do canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Todas as terças-feiras, às 19 horas, um novo vídeo, um rápido apanhado de insights, reflexões, em formas de live, em formas de debate, apresentações. Vamos encontrar também entrevistas e vamos receber colegas de outras nações que estão também estudando a nobre mentora para trazerem aqui os seus relatos. Coloque nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, o que pensam, o que querem ver também presentes aqui no nosso programa, para que nós possamos então fazer este mergulho de conhecimento no Espiritismo e na psicologia moderna. Deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, não apenas deste programa, mas das palestras e cursos oferecidos pela TV Améris, o canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Então, até semana que vem. Um grande abraço.